Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero dar continuidade a essa série de vídeos que eu estou gravando relacionando arte e Bíblia. Com a ideia de que muitas vezes os grandes artistas, em suas genialidades, eles conseguem nos transmitir alguns detalhes, alguns insights sobre o texto bíblico que passa batido para nós, simples mortais, quando nós lemos o texto. E aí vem o artista e foca numa novidade. E no vídeo de hoje, realmente eu quero trazer um grande artista aqui, que é um monumental artista e é literalmente monumental o que ele fez. No quadro dele, O Casamento em Caná da Galileia, de Paolo Veronese, um pintor italiano da época da Renascença. Um lindo quadro, uma linda pintura, está exibida no Louvre de Paris e é a maior pintura em termos de tamanho do Museu do Louvre. Eu encontrei essa fotografia bacana de uma pessoa em frente ou perto lá desse quadro, dando então a noção exata da grandeza dessa pintura. Realmente é uma pintura muito grande. E ele está localizado, esse quadro está localizado num lugar muito bacana do Louvre. Ele está bem em frente à Mona Lisa. Então, com certeza, você que visitou o Louvre já pelo menos deu uma passada lá, que quando a gente chega perto da Mona Lisa, a emoção é tanta que muitas vezes passa batido o quadro do Veronese, que está realmente em frente. Eu encontrei também uma foto bacana, com talvez uma grande angular aí, que mostra justamente o quadro, o Casamento em Caná, em relação à Mona Lisa. Ou dá para ver, pelo menos as pessoas tirando foto, todo mundo dando as costas para o Veronese, porque está todo mundo tirando foto da Mona Lisa. Bom, o Veronese foi um super pintor, ele tem obras muito bacanas, além dessa, e ele atuou em Veneza. Ele foi, olha só, contemporâneo do Michelangelo, que também atuou em Veneza. Então eles se esbarravam ali em Veneza, olha que legal. Foram contemporâneos. E o que o quadro do Veronese, do italiano Veronese, está fazendo no Louvre, em Paris? Ele foi levado pelas tropas de Napoleão Bonaparte quando invadiram ali a Itália. Quando retornaram para Paris, levaram como botim de guerra o quadro do Veronese. E aí não me pergunta por que a Itália nunca conseguiu de volta, isso eu não sei. Mas de qualquer maneira, o que o Veronese está retratando é a passagem que está no segundo capítulo do Evangelho de João, que é o único dos 4 evangelistas que nos conta sobre as bodas de Caná. E é muito interessante esse texto, porque o texto que eu quero ler com você logo em seguida, esse texto é um texto, uma história, eu diria até simples, é super fácil da gente captar o que está acontecendo ali. Não é uma história, não tem muito misticismo ali, é uma história direta. Tem o sobrenatural, lógico, do milagre, mas não é uma passagem clara para se ler. Agora, uma coisa muito bacana é que eu, como guia, também como guia de peregrinos e peregrinas aqui na Terra Santa, eu já levei para Caná, eu posso dizer que alguns milhares de pessoas. E muitas vezes, eu estando em Caná, e durante a cerimônia lá celebrada por um padre, por um pastor, eu não paro de escutar novas sacadas e novas interpretações de um texto simples. É um texto simples, mas com uma riqueza muito grande de mensagens ali. E uma delas é do Veronese também. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro lembrar nós todos aqui o texto em si, vamos ler juntos, e depois eu quero apresentar aqui algumas interpretações e depois a interpretação do Veronese. Olha só, é muito bonito, olha, acompanha comigo. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: Mulher, que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então apresenta o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Muito bem, então esse é um texto realmente muito bonito, uma história muito bonita, e logo no plano literal dessa história, algumas coisas bem interessantes, eu quero só colocar 3 aqui. Primeiro, esse diálogo de Jesus com a sua mãe, né? Como se fosse uma discussão entre os dois, mostrando um lado bem humano de Jesus, do filho discutindo mesmo, trocando umas palavrinhas ali com a sua mãe. Um outro elemento, ele diz que as talhas de pedra estavam ali com água que era para a purificação dos judeus. E pelo que nós sabemos, na época de Jesus, 2000 anos atrás, aqui na Israel Antiga, essa purificação dos judeus era lavar as mãos antes de comer. Tá bem? Então essa é a conclusão histórica que a gente tem. E também uma coisa bem interessante que sempre vem na minha cabeça isso, quando eu estou numa festa, ou eu estou recebendo amigos, parentes aqui em casa, essa história que geralmente a gente dá primeiro um bom vinho, né? Digamos que você tem uma garrafa especial, você apresenta um bom vinho para os convidados, e depois que acaba essa garrafa especial, quando já está todo mundo um pouquinho mais alegre, digamos assim, aí você dá aqueles vinhos lá mais simples. E aí ele está chamando a atenção que nesse caso foi ao contrário, o melhor vinho ficou para o final. Bem, isso é o literal, mas tem alguns elementos, vamos dizer assim, escondidos por trás do texto, que também são muito bonitos. Eu tenho ouvido de padres e pastores há muitos anos isso, há 15 anos eu ouço essas histórias. Então, por exemplo, interessante a gente notar que quando Maria fala, fazei tudo quanto ele vos disser, essas são as últimas palavras proferidas por Maria em toda a Bíblia. Não sei se você já percebeu isso. Depois que ela fala isso em Caná da Galileia, ela não falou mais nada da Bíblia. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, uma coisa bonita desse texto. Uma outra coisa bonita desse texto é que a gente vê que daí, é um dos lugares que, especialmente para os católicos, vem a ideia de Maria como intercessora, ou seja, a ideia católica de orar para Maria, que no final das contas ela dá um jeitinho de chegar até Jesus lá no céu, essas orações. Então é exatamente o que tá feito aqui, ela está intercedendo aqui nesse texto. Uma outra coisa bacana é que esse é o primeiro milagre de Jesus público, e isso faz um paralelo com o primeiro milagre de Moisés no Antigo Testamento, frente ao faraó, as 10 pragas do Egito, quando Moisés quer forçar a saída dos israelitas da escravidão, ele envia, ele é o intercessor, né, para enviar de Deus até contra o faraó, e a primeira das pragas é a praga em que as águas do Nilo se transformaram em sangue. Então tem um paralelo ali, a água do Nilo transformando em sangue e aqui a água se transformando em vinho. Então tem um paralelo ali. Tem uma mensagem muito bonita essa passagem de que festas são algo a ser comemorado. Festa não é para ter uma vida ascética. Então ou seja, cortar de vez de todo o prazer possível nessa nossa passagem aqui na Terra. Certo? Então Jesus está ali, está muito bem numa festa, todo mundo se alegrando, e ele continua alegrando os convivas ali, os convidados pelo vinho. E também tem também um elemento nessa história que é
a questão do casamento, a questão da família, ou seja, tá enobrecendo a questão da família e do casamento. Muito bem, agora vamos ver, vamos agora para o quadro do Veronese e vamos tirar desse quadro alguns elementos muito bacanas que ele viu nessa história. Primeiro, nesse quadro aqui, como ele é um renascentista, o renascimento na Renascença, como movimento na pintura e na cultura da Europa, trouxe de volta para a Europa a cultura grega e romana, que tinham sido assim, deixadas de lado durante a Idade Média. Então, nessa imaginação que ele teve sobre como é Caná da Galileia, ele fez a arquitetura grega e romana. Veja só essas colunas ali que ele pinta. Uma coisa interessante e bonitinha nesse quadro é que ele colocou algumas personalidades da época dele nessa festa. Então, entre outros, está ali o sultão otomano Suleiman, chamado Suleimão Magnífico. Ele colocou como convidado nessa festa. Eu vou dar um zoom aqui no quadro. Nota que o Suleiman, ele, na época desse quadro, contemporâneo ao Veronese, o Suleiman, era a época do Suleiman, ele tinha recém construído as muralhas de Jerusalém, que a gente vê hoje, quando a gente passeia em Jerusalém, as muralhas é do sultão Suleiman. Então ele era o Donald Trump ali daquela época, mais ou menos. Muito bem, do lado do Suleiman, o Veronese pinta uma mulher palitando os dentes depois da comida ali. Olha só que coisa interessante. E do lado do Suleiman também estão as pessoas comentando sobre esse vinho novo que foi servido só no final da festa e como é um vinho muito bom. Então eles estão ali comentando. O Veronese quis participar dessa também, então ele aparece, ele se autorretratou, ele todo de branco, tocando viola nessa festa. Bom, a gente percebe também que as pessoas já acabaram o prato principal, porque está no prato das pessoas queijos e nozes, como eles gostam lá de sobremesa na Europa. Então eles estão já na sobremesa. Então, como que a gente entende que logo em cima de Jesus está no centro da pintura, logo em cima tem uns serviçais cortando carne. Pô, se todo mundo já foi servido, todo mundo já comeu, aquela pessoa está até palitando os dentes, por que estão servindo, por que estão cortando carne? Então essa carne não é para ser comida, é uma alusão, uma menção, ou como os teólogos gostam de dizer, uma prefiguração do sacrifício de Jesus, da carne dele na cruz. Então essa é a menção das pessoas cortando a carne ali. Logo no começo da atuação de Jesus, da missão de Jesus, já tem a questão do seu sacrifício na cruz. Uma coisa interessante desse quadro também é que os noivos, em toda essa situação, cadê os noivos? Eles estão bem do ladinho, colocados ali de escanteio, digamos assim, à esquerda do quadro. Por quê? Porque no centro da mesa, quem estão? Então Jesus, a sua mãe e os discípulos. Eles tomaram a centralidade do quadro, e eles estão bem no centro do quadro. E para finalizar, você pode ver que acima de tudo tem o céu, um céu bonito, acima de toda essa cena, que é a espiritualidade que o Veronese quis conceber ao seu quadro e também a toda essa situação que ele está retratando, acima de todo o mundanismo que está acontecendo, que está rolando na festa. Então é a espiritualidade que está acompanhando tudo isso, todo esse cenário, ele colocou o céu retratando. Então olha só que bacana essa pintura e essa viagem que a gente fez por esse texto tão bonito da Bíblia. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, que eu gosto muito. Se você tem um amigo ou amiga que você acha que também gosta desse nosso papo sobre a Bíblia, mas com uma pegada mais tolerante, de cabeça aberta, cultural, manda para essa pessoa. E se essa pessoa também quiser entrar na nossa comunidade, eu deixo aqui o endereço da nossa comunidade e no momento que a pessoa se inscreve, recebe de presente um vídeo super bacana que eu gravei aqui em Jerusalém, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui, como sempre, te desejando muita paz, muita saúde
e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!